Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. Coração de todos vocês, queridos e queridas ouvintes, sintonizados ao vivo aqui na Rádio Esotérica FM, e todos aqueles que estão nos acompanhando nas gravações disponíveis no site da Levir, a loja esotérica virtual, e também no nosso canal do YouTube. Agradecemos sempre a audiência daqueles que nos acompanham e muito especialmente os associados e simpatizantes da loja esotérica virtual que nos patrocinam diretamente, e todos aqueles que são nossos simpatizantes e que, por exemplo, participam do nosso grupo no Facebook. Se você tem perfil no Facebook, nos encontrem, ouvintes, procurando Levir lá na barra de pesquisas do Facebook. Você vai encontrar o nosso grupo com praticamente 8.000 integrantes, recebendo diariamente mensagens, frases, comunicados, imagens, ouvintes, textos realmente muito interessantes ligados à temática do nosso programa, que é de esoterismo, de ocultismo e principalmente de teosofia. A grande doutrina dos Mahatmas, dos mestres de sabedoria e da compaixão, essa grande muralha da sabedoria que, com seus braços fortes, corpo são, ouvintes, e mente profunda e alerta, tem impedido que as trevas prevaleçam em nosso planeta, renovando periodicamente a mensagem da sabedoria divina que ilumina as mentes e os corações dos homens. E vamos dar continuidade, ouvintes, hoje a mais temas aqui do livro A Doutrina Teosófica, que sumariza as ideias de Madame Helena Petrovna Blavatsky, essa grande mensageira dos Mahatmas, que tão profundamente, ouvintes, escreveu copiosamente obras que estão inscritas definitivamente na literatura religiosa, filosófica, espiritual e, por que não dizer, esotérica da humanidade. Há livros como A Doutrina Secreta, Isis Sem Véu, livros como A Voz do Silêncio, que nós também já estudamos aqui com vocês, que tem ideias muito profundas. E nós estamos chegando numa fase aqui do livro que nós vamos falar de assuntos muito importantes na vida do esoterismo. Vamos falar da mística, da oração, ouvintes, sobre a sua força, sobre a magia compreendida do ponto de vista mais esotérica, e, ouvintes, os poderes sobrenaturais, a traumaturgia, sempre, ouvintes, de um ponto de vista teosófico elevado, pois nós sabemos que podem acusar Madame Blavatsky e os teósofos de muita coisa, mas nunca de propagar, de divulgar, ouvintes, qualquer coisa que fosse imoral, ouvintes, ou ilegal, porque a teosofia realmente busca, acima de tudo, a fraternidade entre todos os seres e alcançar, ouvintes, a profundidade da comunhão filosófica que existe entre as grandes filosofias do mundo. Por isso, ouvintes, começamos aqui Blavatsky dizendo o seguinte: a teosofia não espera e muito menos exige de nenhum de seus aderentes aquilo que se conhece como ascetismo sob qualquer forma, a menos que por este nome seja designado o esforço de fazer o bem aos outros e evitar o egoísmo. Esta curta frase, ouvintes, revela exatamente
o caráter não excludente da teosofia e também de todas as organizações que foram fundadas a partir das obras de Madame Blavatsky e de tantos e tantos amigos que ela acabou fazendo, que se transformaram em seus discípulos, e depois os discípulos dos discípulos de Blavatsky. Jamais, ouvintes, a teosofia requisitou dos seus estudantes ou dos aderentes das diversas sociedades teosóficas que existem no mundo que eles tivessem que praticar, ouvintes, qualquer prática ascética, que eles tivessem que se transformar em ermitões, subir as montanhas e ficar lá seminu, meditando em alguma caverna, negando o mundo, negando a sociedade humana e tentando se elevar espiritualmente pela sua exclusão do mundo. Muito pelo contrário, ouvintes, justamente com Blavatsky é que surge essa ideia de que o indivíduo pode, ouvintes, ser um espiritualista, viver no mundo sem ser do mundo, estar, ouvintes, com as outras pessoas, convivendo em sociedade, trabalhando pelo bem comum, mas ao mesmo tempo se desapegando. Aquela prática realmente ascética de se retirar do mundo, hoje em dia não tem muito cabimento, e nós estamos exatamente nessa era de Aquário, onde o contato das mentes dos indivíduos é cada vez mais intenso. Nós vemos que a comunicação e os transportes diminuíram absolutamente as distâncias que existem entre os indivíduos, e nós vamos praticamente formando uma aldeia global, como já foi dito aí por outros pensadores. E nesse aspecto, ouvintes, aí nós introduziremos um assunto muito importante que muitas pessoas imaginam que é objeto de repulsa por parte dos ocultistas ou dos esoteristas, que seria o tema da oração, ouvintes. Oração, a prática de se retirar para orar, para rezar, e que é pregada pela maior parte das religiões, de muitas correntes filosóficas também, ouvintes. Blavatsky vai expor exatamente aqui o seu ponto de vista, para quem os teósofos, os ocultistas dirigem a sua oração, com que objetivos e o que diferencia, ouvintes, essa oração esotérica, teosófica, de outras que podem ser feitas por pessoas religiosas. Sobre isso, Blavatsky nos diz aqui: um ocultista ou teósofo dirige sua oração a seu pai que existe em segredo, né? Ou em oculto, né? Como ela mesma indica, está indicado, né, a se orar para o pai que está em oculto em Mateus, né, na Bíblia, no capítulo 6, versículo 6 também. Então é ao pai que está em oculto que os teósofos dirigem a sua oração, e não a um Deus extracósmico e portanto finito. Esse pai se encontra no próprio homem, é o que nos diz Blavatsky. E não poderia ser diferente, ouvintes, porque como o homem haveria de se comunicar com alguma entidade espiritual se ele não tivesse conexão com esta entidade, ouvintes? Porque se Deus estivesse fora da sua
do seu universo, ou seja, se ele fosse extracósmico, né, que é a ideia que se passa quando se fala do criacionismo, né, que existia Deus e ele teria criado o universo, o nosso planeta, e criado os homens e nos colocado aqui, e que Deus seria um e os homens seriam, apesar de ter essa filiação, mas seriam completamente apartados de Deus. E daí, ouvintes, vem todo um raciocínio teológico, religioso, dizendo que o homem precisaria retornar a Deus, sendo, ouvintes, que a teosofia comprova por A mais B que, na verdade, o ser humano jamais esteve, ouvintes, apartado de Deus. Porque a doutrina da emanação, ela coloca que no coração de cada verdadeiro ser humano, ouvintes, a menos que ele seja uma alma perdida, que é uma das maiores excrescências que existe no mundo espiritual, a menos que ele fosse uma pessoa afastada completamente da sua natureza espiritual, todos os seres humanos estão 24 horas por dia, 7 dias da semana, todos os dias do mês e do ano, sempre, ouvintes, conectados com a divindade. Então, quando na Bíblia, né, em Mateus, que já foi mencionado aqui, se indica, né, aliás, é quando se introduz ali o texto do Pai Nosso, né? O Evangelho diz: retira-te para o seu aposento e ora para o Deus que está em oculto, ou para a voz do silêncio, como melhor colocou Blavatsky. Então, continua ela aqui no seu texto. Para nós, o homem interior é o único Deus que podemos conhecer. E como poderia ser de outro modo? Concede-nos o que pretendemos, isto é, que Deus é um princípio difundido universalmente. Como o homem pode, em tal caso, compenetrar-se por e na divindade? Chamamos nosso, entre aspas, Pai no céu, aquela deífica essência que reconhecemos em nós, em nosso coração e consciência espiritual, e que nada tem com o conceito antropomórfico, né, tornado homem, que podemos formar em nosso cérebro ou em nossa imaginação. E cita uma vez mais a Bíblia, quando lá lemos: não sabeis que sois o templo de Deus e que em vós habita o Espírito de Deus, né? O absoluto, como diz aqui Blavatsky, fecha aspas nessa citação. Está lá na Bíblia, ouvintes: não sabeis que sois o templo de Deus e que em vós habita o Espírito de Deus? E em outra passagem, ouvintes, também Jesus disse àqueles que o acompanhavam, né? Sois deuses e haveis vos esquecido disso. Mas, nos diz aqui Blavatsky, todavia, que o homem evite antropomorfizar aquela essência que está em nós, né? Ou seja, tentar, ouvintes, enxergar Deus como um homem barbudo, sentado num trono ou flutuando numa nuvem lá no céu, que de vez em quando se enfurece, que tem seus gostos, seus desgostos, suas preferências e as suas aversões, porque isso, ouvintes, é uma terrível ideia que o homem cria de Deus e que é usada, infelizmente, para dominar a consciência dos homens, porque na verdade Deus, ouvintes, está totalmente acima das concepções mentais
e humanizantes que nós às vezes tentamos lançar sobre ele, né? Então, Blavatsky prossegue: não diga um teósofo, se quer seguir a verdade divina e não a humana, que esse Deus em oculto, esse Deus em segredo, escuta ao homem finito, ou é distinto do mesmo ou da essência infinita, porque todos são um. Todos nós, ouvintes, os seres humanos e o universo são um mesmo. Nem mesmo que a oração é um pedido. Como acabamos de observar, é antes de mais nada um bem, um mistério, um processo oculto pelo qual pensamentos e desejos condicionados e consequentes, incapazes de serem assimilados pelo Espírito Absoluto, que é incondicionado, são transformados em desejos espirituais e em vontade, chamando-se a esse procedimento transmutação espiritual, aqui entre aspas no texto de Blavatsky. A intensidade em nossas ardentes aspirações transformam a oração na pedra filosofal, ou aquilo que transmuta o chumbo em ouro puro. Por nossa oração da vontade, a única essência homogênea transforma-se em força ativa e criadora e produz efeitos de acordo com o nosso desejo. Isso, obviamente, ouvintes, parte do princípio que é naturalmente muito importante se saber que pensar, ouvintes, se emocionar é agir da mesma forma que acontece aqui no plano material. Então, quando o ser humano realmente medita, quando ele ora, quando ele ergue, ouvintes, a sua consciência não só para o nível da matéria, mas ao nível do espírito, da sua alma, ele está agindo nos planos internos, ouvintes. E mesmo que ele realmente não saiba formular, sem ter essa visão antropomórfica, ouvintes, porque lamentavelmente é o que as religiões divulgam. Então a pessoa muitas vezes ora pedindo para ser protegido, pedindo para que outras pessoas, principalmente seus parentes, seus conhecidos, seus amigos, sejam protegidos, sejam beneficiados, sejam presenteados, ouvintes. Mas o fato que mesmo que o homem pense, mesmo que ele sinta isso, ouvintes, intensamente dentro do seu ser, nesse formato, o que ele está fazendo, ouvintes, é pôr em movimento ondas mentais, formas, pensamentos que estão sendo enviadas na direção daquela pessoa que nós amamos, dos nossos parentes, dos nossos amigos, aqueles locais, aquelas pessoas que nós queremos proteger. Porque o Pai que está em oculto, ouvintes, é a chispa divina, é o eu superior transcendental. Esse sim, ouvintes, tem poderes sobrenaturais, porque a nossa alma já esteve sobre essa terra durante muitas e muitas vidas. Ela tem uma sabedoria poderosa, e quando nós invocamos alguma coisa em nome de Deus, e Deus não está lá apenas no universo, mas está como uma partícula dentro de nós, nós estamos realmente invocando um poder. Então, o verdadeiro teósofo, ouvintes, o verdadeiro ocultista, não é um homem que deixa de orar, não é um homem que deixa de rezar, mas muito pelo contrário, ele toma posse dessa prática e aperfeiçoa, elevando ao nível, inclusive, de yoga, que é a prática milenar da Índia, onde
o verdadeiro ocultista, o verdadeiro teósofo, o esoterista treinado, ele se funde com o objeto da sua meditação e assim, ouvintes, há uma intensa troca de energias, e quando ele clama interiormente pela proteção, pelo benefício de outra pessoa, ele realmente está agindo para que essa energia benfazeja siga na direção do outro. Então, que ninguém nos acuse, ouvintes, de não orarmos, de não rezarmos, de não pedirmos a Deus, mas sim que o teósofo, ouvintes, o ocultista, o esoterista, o espírita, o maçom que realmente sabe o que está fazendo, ele não se sente, ouvintes, um órfão da divindade perdido no universo, mas sim ele sabe, ele tem certeza que Deus está dentro dele de uma forma imanente, e ele põe as forças universais em ação com a sua mente, com o seu sentimento, e se ele puder aliar também as suas ações materiais, ele atinge um grau de perfeição dentro dessa atividade, ouvintes, que é a oração, que é a prece. E Blavatsky continua falando de oração, sua força e o seu ritmo. E ela destaca que o verdadeiro princípio por trás da oração, ouvintes, é a força de vontade. Sobre isso ela diz: a força de vontade se transforma numa força vivente real. Porém, desgraçados daqueles teósofos e ocultistas que, em lugar de extirpar os desejos do seu ego, do seu eu inferior pessoal, ou do homem físico, né, e dizer ao seu eu maior, ao seu eu superior, rodeado que está da sua luz átmica, búdica, seja cumprida a tua vontade, não a minha. Se ao invés de dizer isso, eles usam da força de vontade para fins egoístas ou ímpios, então Blavatsky afirma: então isso é magia negra, abominação e feitiçaria espiritual. Infelizmente, esta é a ocupação favorita de nossos homens de Estado e generais cristãos, particularmente quando precipitam dois exércitos um contra o outro para que se destruam mutuamente. Uns e outros se entregam, antes da ação, a um ato de bruxaria, oferecendo, respectivamente, orações ao mesmo Deus dos exércitos e pedindo-lhe ajuda na degola dos adversários. É uma situação terrível, ouvintes, que Blavatsky está colocando, que realmente o ser humano peça a Deus, inclusive o mal do seu semelhante, principalmente quando está nessa situação calamitosa, dessa verdadeira vergonha para o gênero humano, que são os conflitos belicosos, que são as guerras, quando um exército enfrenta o outro. Tenho certeza, ouvintes, que ambos estão rezando, estão orando para que Deus seja contra o outro exército. Com certeza ninguém ora para que, uma solução pacífica naquela situação resolvesse tudo. E quando um ocultista, um teósofo, alguém que realmente sabe que ao se concentrar, ouvintes, ao orar, ele está pondo em movimento forças espirituais, se ele está rogando ao seu eu superior para que ele lhe traga proveito próprio, traga coisas, traga riquezas, traga poder, o domínio sobre outras pessoas,
a satisfação do seu apego, da sua luxúria, da sua gula, ouvintes. Isso realmente Blavatsky colocou, é um tipo de magia negra, e se não for negra, pelo menos é uma magia cinza, muito desagradável, que nós, ouvintes, temos que nos conscientizar que se nós vamos pedir alguma coisa para o alto, tem que ser, ouvintes, para o bem, tem que ser para o benefício coletivo de todos os seres, de toda a humanidade, porque aquele que pede, ouvintes, exclusivamente para si, primeiro, ele não está, né, muito esclarecido do que ele está colocando em movimento, não está sabendo nem que isso é exatamente a verdadeira diferença entre a magia branca e a magia negra. E saibam, meus irmãos, que até os próprios Mahatmas estão proibidos de usar os seus poderes transcendentais em benefício próprio. Eles podem fazer mundos e fundos para outras pessoas, mas eles não podem usar os seus poderes magníficos para se locupletar, para enriquecer. E aí, ouvintes, que nós vemos o quão pervertida são essas religiões que só falam de dinheiro, só falam de emprego, só falam de bens materiais, porque na verdade, ouvintes, ao não pedir ou não colocar em movimento forças benéficas dentro do ser humano, em prol da coletividade, e estão agindo egoisticamente, ouvintes, a prática de uma bruxaria terrível. Mas vamos mais um pouquinho desse texto que é muito forte, ouvintes, vale a pena nós ouvirmos Blavatsky dando a sua famosa cacetada nesse âmbito aqui. Não somente significa este rogo ou pedido, mas o que antigamente se chamava invocação ou encantamento. O mantra ou oração rítmica cantada dos hindus tem precisamente esse sentido, pois os brahmanes, né, a casta superior da Índia, eles se consideram superiores aos devas, né, ou aos anjos comuns ou deuses. Uma oração pode ser um apelo ou um encantamento para uma maldição e uma blasfêmia, como no caso de dois exércitos rezando simultaneamente para a mútua destruição, ou, quiçá, para uma bênção. E como a maioria das pessoas é sumamente egoísta e somente reza para si mesma, pedindo que se lhes dê o pão de cada dia, ao invés de trabalhar para consegui-lo, e rogando que Deus não lhes deixe cair em tentação, mas que os livre do mal, ou seja, somente, né, ao suplicante, a oração torna-se duplamente perniciosa, porque aí abre aqui o primeiro item: A, destrói a autoconfiança do homem, e B, desenvolve nele um egoísmo mais encarniçado que o natural. Repetimos que acreditamos na comunhão e ação simultânea com o nosso Pai, que está em segredo, que está em oculto, e em raros momentos de felicidade extática, né, quando a pessoa atinge o êxtase. Cremos também na fusão de nossa alma superior com a essência universal, sendo atraída para sua origem e centro. Estado chamado Samadhi durante a vida e Nirvana depois da morte. Recusando-nos a rezar diante de seres criados finitos, por exemplo, deuses, santos, anjos, etc., porque consideramos a isto como idolatria. Não podemos rezar ao absoluto pelas razões expostas anteriormente, e consequentemente tratamos de substituir a oração
estéril e inútil por atos meritórios e boas ações. O que também, ouvintes, pode ser feito mediante a emissão de bons sentimentos, de bons pensamentos, que também alcançam aqueles que são objeto da nossa oração. Esse, ouvintes, o ponto de vista teosófico sobre a oração, sobre a reza, mas vamos começar a introduzir no nosso próximo bloco a questão da magia, que também é como movimentar as forças ocultas, as forças por trás da natureza. Vai ser o próximo assunto que nós vamos tratar. É chegado aquele momento do nosso intervalinho. Enquanto eu molho aqui a garganta, vocês vão ficar com aquele famoso convite da Levir. Precisamos do apoio, do patrocínio de vocês, ouvintes, para continuar aqui com a nossa rádio, o nosso programa, todas as atividades, propostas, iniciativas da Loja Esotérica têm sido mantidas com o apoio de vocês. Então vamos ao intervalinho e retornaremos já com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Esotérica FM, energia e vibração espiritual. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Ao se associar na Levir, você recebe seu mapa astrológico completo. Seu mapa astrológico é uma verdadeira ferramenta de autoconhecimento que traz a leitura da influência dos astros em todos os aspectos da sua vida. O mapa astrológico traz análise das suas energias nos níveis material, sentimental, intelectual e espiritual. O mapa astrológico que você receberá contém a interpretação do signo solar, seu ascendente, os planetas nos signos astrológicos, as casas astrológicas, aspectos e trânsitos planetários, progressões secundárias e previsões da revolução solar deste ano. Um mapa completíssimo com cerca de 30 páginas para sua leitura e autoconhecimento. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio.
Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Sim, amigos ouvintes, estamos de volta no programa Lux Esotérica, levando com vocês aqui temas do livro A Doutrina Teosófica, sempre com apoio, com o patrocínio dos simpatizantes associados da Levir, e vocês acessam em www.levir.com.br. Nossos queridos associados, a quem nós agradecemos muito o apoio, e sempre, ouvintes, temos conseguido expandir a nossa mensagem, atingido milhões de pessoas, ouvintes, aquilo que muitos duvidam até os dias de hoje que pode acontecer, que a teosofia, que esses conhecimentos pudessem interessar a tanta gente. Nós fazemos, ouvintes, por meio desta ferramenta de comunicação que é a própria era de Aquário, a internet. Nós levamos essa mensagem para tantas pessoas que procuram um material de qualidade na internet. Então, agradecemos muitíssimo a todos aqueles que nos patrocinam, que são nossos simpatizantes, que se banham aqui nos conhecimentos que nós expomos e que aturam aqui há tanto tempo. O Osmar aqui falando quase todo dia aqui, quando é possível, ao vivo, trazendo esses temas esotéricos, espiritualistas e salientando sempre, ouvintes, a teosofia. Mas estamos, ouvintes, falando no dia de hoje sobre a mística teosófica. E agora nós vamos começar a falar, não vai ser só nesse programa, mas nos próximos também, sobre aspectos da magia, ouvintes. Sobre isso, vamos direto aqui ao texto de Blavatsky, que nos diz sobre a magia o seguinte: no cemitério do passado remoto, permanecem seus carvalhos sagrados, agora secos e despojados de seu simbolismo espiritual pelo venenoso sopro do materialismo. Para o estudante de ciências ocultas, sua vegetação ainda é exuberante e louçã, e tão cheia de verdades profundas e sagradas como quando o arquidruida verificava e efetivava suas curas mágicas, e agitando o agárico, arrancava com sua tesoura áurea o ramo verde de seu originador, o carvalho. A magia é tão antiga quanto o homem, aqui em negrito no texto de Blavatsky. A magia é tão antiga quanto o homem. É tão impossível citar a época em que aparece pela primeira vez, quanto indicar o dia do nascimento do primeiro ser humano. Sempre algum escritor tentou relacionar suas origens, da magia em algum país segundo os dados históricos possuídos, mas investigações posteriores demonstraram que suas opiniões eram infundadas. Odin, o sacerdote monarca escandinavo, segundo a crença de alguns, foi o primeiro a introduzir as práticas mágicas uns 70 anos antes de Cristo, o que é bastante improvável, né? Porém, é facilmente demonstrável que os misteriosos ritos praticados pelas sacerdotisas, chamadas voyeurs ou valas, são muito anteriores àquela época. Alguns autores modernos esforçam-se em provar que Zoroastro foi o fundador da magia, unicamente porque foi o fundador da religião dos magos. Amiano, Marcelino, Arnóbio, Plínio e outros historiadores da antiguidade demonstram de forma concludente
que Zoroastro foi tão somente um reformador da magia, tal qual praticada pelos caldeus e egípcios. A magia aparece no mundo com as primeiras raças humanas. Cassiano faz referência a um tratado muito conhecido dos séculos IV e V, atribuído a Cã, filho de Noé, que o teria recebido de Jared, a quarta geração de Sete, o filho de Adão. Moisés devia seus conhecimentos à mãe da princesa egípcia Termutes, que o salvou das águas do Nilo. A esposa do faraó, Bátria, era uma iniciada, e os judeus deviam a ela o seu profeta, que fora então instruído com toda a sabedoria dos egípcios e famoso em palavras e obras, né? Como lemos na Bíblia. Justino Mártir, apoiando-se na autoridade de Trogo Pompeu, mostra José adquirindo grandes conhecimentos nas artes mágicas dos sumos sacerdotes do Egito. Os antigos sabiam mais relativamente a certas ciências que os vossos sábios já descobriram. Ainda que a muitos repugne confessar, mais de um sábio tem perfeito conhecimento disso. E abre aspas aqui Blavatsky. O grau de conhecimento científico existente no período primitivo da sociedade era muito maior que aqueles que os modernos querem admitir. Fecha aspas, citando o Dr. A. Todd Thompson, editor das Ciências Ocultas por Salvert, e acrescenta, abre aspas novamente, porém estava encerrado nos templos cuidadosamente vedados aos olhos do povo e exclusivamente à disposição do sacerdote. Falando da Cabala, o erudito Franz von Baader assevera que, abre aspas de novo, nossa salvação e sabedoria, bem como nossa ciência, é devida aos judeus. Fecha aspas. Porém, por que não completar a frase e dizer ao leitor de quem haviam os judeus obtido a sabedoria? E aí nós fazemos uma pausa aqui, ouvintes, justamente para indicar que o que os antigos chamavam de magia, ouvintes, muito dela hoje nós estamos chamando de tecnologia, né? Porque se nós, ouvintes, há 40, 50, quiçá 100 anos atrás, disséssemos que seres humanos estariam de frente para telas brilhantes, aonde fosse possível, ouvintes, ver imagens, assistir pessoas à distância, ler textos, livros, receber notícias, fazer movimentações de valores, consultar pessoas do outro lado do mundo, se comunicar com elas. Se nós, ouvintes, disséssemos para as pessoas do passado nem tão distante que nós, agora nesse ano de 2015, estaríamos fazendo isso, ouvintes, eles diriam que nós estaríamos falando de uma alta magia. Mas a magia ainda continua viva, ouvintes, porque a ciência, e aí temos que dizer e render graças a Deus, ainda não conhece sequer nem 5% das realidades, das energias que estão aí por trás de tudo que acontece. Mas, ao contrário do cientista que calça, ouvinte, sobre os seus olhos, né, veste sobre a sua visão
um óculos de materialismo que impede de ver que por trás de todas as coisas visíveis, ouvintes, estão forças que não só são forças que transmitem energia, que têm força, mas também possuem qualidades, ouvintes, possuem inteligência. É isso que está faltando justamente para a ciência hoje em dia, que um dia ela atinja compreender que a inteligência é o lado oculto das coisas, ouvintes, que nós já falamos tanto aqui no nosso programa, e a ciência, ouvintes, oculta da magia é como movimentar as energias, trabalhando com as suas qualidades para transmiti-las a curta ou a longa distância, causando, ouvintes, a alteração dos assim chamados campos, né? Aonde exatamente as qualidades, né, podem ser alteradas. E nós, ouvintes, quando encontramos qualquer pessoa do nosso convívio ou até os desconhecidos, quando chega uma pessoa, nós inconscientemente fazemos uma leitura do campo daquela pessoa, sentimos se ela está triste, se ela está alegre, se ela está bem motivada ou não, se nos causa uma boa impressão ou não, ouvintes, porque o ser humano ele emana essas qualidades que infelizmente a ciência ainda não capta. E é aí, ouvintes, que a magia trabalha mexendo com as qualidades da matéria. E complementa aqui Blavatsky. Orígenes, que havia pertencido à escola platônica de Alexandria, declara que Moisés, além da doutrina que ensinou às turbas, comunicou segredos importantes acerca das ocultas profundidades da lei. Comunicou ele, né, aos 70 anciões e ordenou-lhes que os comunicassem apenas a pessoas que fossem dignas de possuí-las. São Jerônimo fala dos judeus de Tibérias e de Lida como sendo os únicos que ensinam o sistema místico de interpretação. Finalmente, Enemoser sustenta firmemente a opinião de que, abre aspas, os escritos de Dionísio Areopagita fundam-se visivelmente na Cabala judaica. E isso, ouvintes, acontece justamente porque naturalmente o Egito foi a fonte de inspiração para os judeus. Então o cativeiro dos judeus no Egito, na verdade, teve pouco de cativeiro, mas sim foi muito mais um estágio, né, que eles ali fizeram, porque os egípcios estavam de posse da sabedoria oculta que vinha da Atlântida, ouvintes, e assim sendo os egípcios instruíram aqueles que ali conviviam com eles. E assim fazendo, ouvintes, os nossos queridos irmãos judeus trouxeram até os dias de hoje, temos que assim dizer, em muitas escolas ocultas que se baseiam na Cabala e que acabam se transformando em organizações como a maçonaria. Ali, ouvintes, em toda loja maçônica está aberta uma Bíblia, o livro da lei, aonde nós temos não só as palavras de Jesus,
mas temos também, ouvintes, a sabedoria do Velho Testamento. Que Jesus disse que não veio banir, ouvintes, ele não veio excluir a lei mosaica, mas sim ele veio justamente para praticá-las, para torná-las realmente ativas, e veio cumprir as profecias que ali foram feitas. Por isso que Moisés, ouvintes, como bem disse aqui Blavatsky, ele foi realmente instruído na sabedoria dos egípcios. E isso equivale, ouvintes, a dizer que ele recebeu muitos segredos do conhecimento prático, oculto, da magia, e de transmitir qualidades superiores à energia, e assim, ouvintes, motivar o progresso de muitas e muitas pessoas desde aquela época até hoje. Então, ao invés de ter essa visão, ouvintes, que os egípcios eram escravocratas, né, tirânicos, né, que subjugaram o povo judeu, nós temos que compreender, ouvintes, que na verdade eles foram os propagadores de uma sabedoria profunda, e que não é possível, ouvintes, que nós deixemos essa visão errada do Egito prevalecer como se eles fossem meramente idólatras, escravocratas, tiranos, né, ignorantes, que acreditavam simplesmente em ídolos de pedra. O que, ouvintes, nós não entendemos com relação aos egípcios é que eles estavam de posse, né, pelo menos as castas superiores, aqueles que eram iniciados do templo, eles estavam de posse do conhecimento das ideias que dão um significado a todas aquelas construções, a todas aquelas estátuas, e eles sabiam movimentar essas energias, ouvintes. E com relação à magia, Blavatsky faz aqui um alerta que é muito importante: os perigos da magia prática. Sobre isso, Blavatsky nos diz: duplo é o poder da magia, e nada mais fácil, consequentemente, que sua degenerescência em feitiçaria, para o que basta tão somente um mau pensamento. Isso é importantíssimo, ouvintes, porque na verdade existe uma única energia no universo, e é a mente humana que atribui a essa energia a sua benevolência ou a sua maleficência, né? A mente humana, o nosso livre-arbítrio, pode entortar essa realidade, ouvintes, tanto para um lado como para o outro. Então, a mesma energia que é usada para abençoar, ouvintes, a mesma mão que abençoa, mudando, ouvintes, o pensamento. Se o pensamento se transformar em egoísta, então ela pode amaldiçoar não só com a sua boca, mas com toda a sua energia, com todo o seu corpo. Ela pode lançar uma energia negativa. Isso é uma coisa muito real, e não preciso me estender em exemplos. Acho que todos vocês que estão me ouvindo têm nas suas vidas exemplos práticos de como pessoas negativas contaminam um ambiente, fazem as outras pessoas desanimarem, e há sentimentos, ouvintes, negativos que o ser humano tem, quando projetados para outras pessoas, realmente causam muito mal, né? E há, né, infelizmente, aqueles bruxos, aqueles magos cinzas, que ainda usam certas técnicas, certas tecnologias
para tornar um pouco mais efetiva a verdadeira gênese, a verdadeira matriz disso, que é a própria constituição do ser humano enquanto ser físico, energético e astral e emocional e mental. Então o ser humano pode fazer coisas boas, pode fazer coisas ruins do ponto de vista da magia, né? Simplesmente trabalhando com essas suas energias que ele possui. E Blavatsky prossegue: assim, enquanto o ocultismo teórico é inocente e pode ser até benéfico, a magia prática, o fruto da árvore da vida e da sabedoria, ou seja, como diz a Bíblia, da árvore da ciência do bem e do mal, esta árvore está cheia de riscos e perigos. Para estudar o ocultismo teórico, existem indubitavelmente várias obras de leitura proveitosa, além dos livros como aqueles que falam das forças sutis da natureza. Temos, né, no âmbito da Cabala, temos o Zohar, o Sefer Yetzirah, o livro de Enoque, a Cabala, né, em geral, e outros tratados herméticos que cirraram nas línguas vulgares europeias, são abundantes em latim, por terem sido seus autores filósofos medievais, que receberam o nome de alquimistas em seus romances. Todavia, ainda a leitura desses livros pode ser prejudicial ao estudante que não disponha de um guia que o possa abrir, que os possa abrir e permaneça sem chave adequada e sem capacidade para distinguir entre os caminhos direito e esquerdo da magia. Neste caso, seria aconselhável que o estudante não empreendesse a tarefa, pois acarretaria a si e aos seus os males e opiniões sem conhecer sua procedência e natureza, que, despertados pela sua mente, gravitariam sobre sua vida. Muitas obras são adequadas para estudantes adiantados, porém só podem ser postas à disposição de discípulos juramentados ou chelas, né? Discípulos cujo explícito e solene compromisso lhes dê direito à proteção e ajuda. Por melhores intenções que possuam as obras, em qualquer outro caso, a leitura levará indefectivelmente, por falta de direção, a magia feiticeira ou talvez a coisas piores, né? Não me pergunte que coisas piores são essas. Os caracteres místicos, as letras, os números, especialmente estes últimos, né, os números, são a parte mais perigosa de tudo que se encontra na grande Cabala. Dizemos a mais perigosa pela simples rapidez de seu efeito, independentemente da vontade do experimentador e ainda sem seu conhecimento. Alguns estudantes podem corroborar a exatidão desta afirmativa pelo fato de, após manipularem esses números, terem sido acometidos por horrendos resultados de ordem física, sendo todavia mais perigosas as causas morais produzidas e os vários acontecimentos sobrevindos em imprevistas crises. Isto atesta a correção e conveniência de não deixar aos estudantes profanos a faculdade de discernir. Porque, ouvintes, como bem se sabe, não se deve levar animais, né? Não se deve levar
macacos, né, para o meio dos cristais, porque eles não têm ainda o traquejo, não têm a nobreza dos movimentos para não sair derrubando tudo, quebrando os copos, os pratos, os jarros e tudo que for sagrado que estiver nas prateleiras, ouvintes. E realmente há livros de intenso poder, né, que o indivíduo que não estiver munido de chaves apropriadas, ouvintes, ele irá, até pela simples leitura, ouvintes, porque livros sagrados foram escritos, né, com a ciência oculta da numerologia, ou a sua versão mais antiga, a gematria, para gerar efeitos psicológicos ocultos no indivíduo que os lê. É claro que esses textos, a maior parte deles estão em hebraico, estão em latim. Também na Ásia nós temos textos em sânscrito, em línguas que hoje estão perdidas, mas aqueles que têm acesso a essas línguas, se vão para a leitura desses livros, a simples conjugação daqueles sons, daquelas palavras, ouvintes, evocam certas ideias no inconsciente da pessoa, e aí, ouvintes, estão envolvidos certos perigos, porque dentro de cada um de nós há uma caixa preta, né, como aquela dos aviões, onde tudo de bom, ouvintes, e tudo de ruim que nós fizemos, que nós ouvimos, que nós desejamos, tudo está armazenado lá dentro. E o homem que quer a evolução, ele não fica cutucando essa caixa preta para evocar aquilo de ruim que já ficou para trás, ouvintes. E esses livros, ouvintes, ao falarem das ideias primordiais, eles podem evocar dentro de nós essas coisas também antigas, primitivas. Então é preciso estar munido de chaves, ouvintes, de interpretação para não se perder. Mas nos nossos próximos programas ainda vamos falar coisas muito interessantes. Vamos falar sobre os poderes sobrenaturais, a taumaturgia, né? Não a traumaturgia, a taumaturgia, as transmissões mágicas, e ainda nesse universo vamos chegar a falar dos Mahatmas, ouvintes, a mensagem dos mestres e como eles usam seus poderes extraordinários, né, para o bem, que é esse o caminho, ouvintes, que nós queremos realmente seguir. E o avançado da hora nos faz colocar ponto final em mais um programa Lux Esotérico. Ouvintes, só nos resta convidá-los para refletir sobre essas ideias e muito especialmente para agora fazermos a nossa sintonização final, conectando aquela luz transcendental, brilhando no centro dos nossos corações, a nossa chispa divina. Vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, 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 paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti.
Amém, caros ouvintes? Que assim seja, que a luz esotérica brilhe intensamente no coração de todos vocês. Muito obrigado pela audiência. Fiquem com Deus, fiquem na luz divina. Desejo a todos um ótimo fim de noite, um bom repouso. Fiquem agora com a musicalidade da Rádio Esotérica FM. E por último, ouvintes, aqui de Osmar de Carvalho, coordenador da Levir, envio a todos o meu forte, o meu caloroso, fraternal abraço para todos vocês. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Espero contar com a audiência de vocês, queridos e queridas ouvintes. Até lá!